Paz e graça, meus queridos e amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês com toda sorte de bênçãos, em nome do Senhor Jesus. E essa semana seja uma semana abençoada no seu corpo, na sua alma e também no seu coração. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Que seja a melhor semana da sua vida, declaro e profetizo que seja a melhor semana da sua vida. Queridos, nós temos algo para falar sobre gotas de sabedoria. Qual o conselho de sabedoria de Deus para a sua vida? Quais os conselhos que Deus tem para você? O Espírito Santo vai te nortear para que você venha ter atos produtivos, atos proativos, atos de justiça no Senhor, atos de sabedoria que venha trazer paz, que venha trazer acalento à vida das pessoas. E vamos lá. O primeiro texto que eu gostaria de ler para vocês é Provérbios capítulo 3, que diz o seguinte: o bom siso te guardará e a inteligência conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que alegram-se de fazer o mal e folgam-se com a perversidade dos maus, cujas orelhas estão tortuosas e desviadas de suas carreiras. A sabedoria, queridos, que nós falamos aqui sempre, ela vai te dar discernimento, ela vai te dar um caminho, ela vai nortear a tua vida. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos buscar a sabedoria, pedir a Deus o que? Sabedoria. Salomão foi um homem que pediu a Deus sabedoria. Salomão foi um homem que ele foi feliz porque ele pediu a Deus sabedoria. E você, queridos, precisa pedir sabedoria a Deus. Você precisa pedir sabedoria a Deus para traçar os seus projetos. Sem Deus, nem tente. Sem Deus, nem tente. Por quê? Porque a sabedoria, ela vai te livrar do mal. Ele fala aqui que tem pessoas que vai te livrar da boca dos perversos. Né? O bom siso te guardará, da inteligência te observará, para te livrar do caminho do homem que diz coisas perversas, dos que deixam veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas. Infelizmente, tem pessoas que deixam os caminhos da retidão para andar pelos caminhos das trevas. Tem pessoas que o propósito dela é fazer o mal, o propósito dela é denegrir, o propósito dela é falar mal das pessoas, é cometer injúria, difamação. Jesus, querido, ele foi caluniado, Jesus foi difamado e Jesus foi injuriado dentre tantas coisas relevantes no sentido de acusações contra Jesus. Mas Jesus, ele não perdia tempo com tais acusações. O apóstolo Paulo não perdia tempo com tais acusações. O Daniel não perdeu tempo com tais acusações. Porque, queridos, Wilson Chutil diz o seguinte: se você for atirar pedras em cada cão que late, você não vai fazer nada. Né? Interessante que eu ouvi uma frase muito pertinente, muito contundente, né? E essa frase ela tem um sentido para a sua vida. Né? Essa é uma frase que gostaria que você prestasse bem atenção. Né? Qual a sua culpa na desordem que você tanto reclama? Porque, queridos, uma das coisas que eu sempre falo é o seguinte: quando você compra um terreno e você quer arar o terreno, você quer deixar o terreno em ponto ou de plantação ou em ponto de construir, o que é que você vai fazer? Você pega um terreno todo cheio de pedregulhos, né? Um terreno todo cheio de mazelas, um terreno todo cheio de coisas danificadas, né? Então, o que é que ocorre? Você vai fazer o seguinte: você vai pegar aquele terreno, você vai limpar aquele terreno, mas a limpeza, queridos, não é uma limpeza qualquer. A limpeza é uma limpeza que você vai ter que tirar os tocos, você vai tirar as pedras, e isso leva tempo. Depois que você tirar os tocos, tirar as pedras, você vai fazer capinar, é claro, né? A capinação nem é o tudo. Você sabe que tem árvores que tem aqueles tocos enormes, é necessário um machado, é necessário, até nos casos mais crônicos, uma máquina para poder, com corrente grossa, para poder tirar aquela raiz que está lá
impregnada no terreno. Então tem terrenos que você precisa de uma ação mais forte. Tem um terreno que você precisa de uma ação mais eficiente, mais eficaz. Né? Então você vai tirar aquela raiz e vai deixar aquele terreno em ponto, né, para poder ser arado. Capina, depois vem, ara a terra, aplana a terra, e depois daí está perfeita ou para semear ou para construir, colocar os alicerces. Mas perceba que para deixar o terreno em um ponto bom, em um ponto estável, é necessário um certo processo, um certo trabalho, um certo sistema, uma certa perícia. Então, se assim, queridos, é na vida, né, de um terreno, também nas nossas vidas, nos nossos corações. É necessário que Deus venha planar o nosso coração. O nosso coração tem que estar apto, queridos. O nosso coração tem que estar verdadeiramente pronto para poder receber mais de Deus, para poder receber essa bênção de Deus. Então você precisa entender que Deus, ele precisa primeiramente preparar o seu coração. Você não vai chegar a lugar nenhum se você não tiver o seu coração preparado. Certa vez eu vi uma certa parábola que diz o seguinte: não recebi nada que pedi. Pedi a Deus para ser forte, a fim de executar projetos grandiosos. E ele me fez fraco para conservar humilde. Pedi a Deus que me desse saúde para realizar grandes empreendimentos. E ele deu-me a doença para compreender melhor. Pedi a Deus as riquezas para tudo possuir. E ele deixou-me pobre para não me tornar egoísta. Pedi a Deus para poder para que os homens precisassem de mim. E ele deu-me humildade para que precisasse dele. Pedi a Deus tudo para gozar da vida, e ele deixou minha vida para eu gozar de tudo. Senhor, não recebi nada do que pedi, mas deste-me tudo o que precisava. E quase contra a minha própria vontade, se as preces que eu não fiz foram ouvidas. Louvado seja o Senhor, meu Deus. Entre todos os homens, ninguém tem mais do que eu. Então, essa é uma história que vai retratar, essa é uma parábola que vai retratar a forma que Deus trata a vida de vocês, né? Trata nossas vidas. Eu já falei o seguinte, que Deus tem três respostas: sim, não e talvez. Sim, não, talvez e o espere, né? Que o espere está no meio do talvez. Mas o que ocorre? Ele pediu a Deus para ser forte. Queridos, qual a possibilidade e qual a necessidade de você ser forte, né, para executar projetos grandiosos sem a bênção de Deus? Não adianta nada. Ele fez-me fraco, ou seja, ou fez-me aqui, entenda como permitiu fraco para conservar-se humilde. Porque, queridos, a pior desgraça do homem é a independência de Deus. A pior desgraça do homem é a independência de Deus. A partir do momento que o homem ele chega e fala: olha, eu não dependo mais de Deus, eu dependo do meu dinheiro, eu dependo da minha filosofia, eu dependo dos meus recursos, eu dependo da minha maneira de ser. Queridos, esse homem ele está em apuros. Esse homem ele está em apuros. A partir do momento que esse homem disser que ele não depende de Deus, ele está em apuros. Pedi a Deus que me desse saúde para realizar grandes empreendimentos, e ele deu-me doença, ou permitiu a doença para compreendê-lo melhor. Queridos, tem situações que Deus vai permitir que você passe para que você veja a glória de Deus. É como diz o grande ditado, né? Um dos grandes preceitos da teologia pentecostal, os pregadores pentecostais falam isso. Deus complica, descomplica e depois explica porque complicou. E quando a pessoa ela não depende mais de Deus, independente de ser tradicional, pentecostal, neopentecostal, queridos, ela está em apuros. Eu já falei aqui para vocês que é uma questão de opção. Tem cristão, querido, isso para mim está muito fácil e muito resolvido na minha vida. Para mim, os níveis de igrejas são para entendimentos. E isso é necessário. Você não vai pegar um médico, né? Às vezes tem um médico, às vezes o médico é tão especialista em várias coisas, só que a alma dele é pentecostal. Aí você vai pegar alguém, né, que é mais simples, e a alma dele é o quê? Uma alma tradicional. E isso são variáveis, e isso não
condiz e nem influencia nada na salvação, queridos. Tem pessoas que gostam de igreja tradicional, tem pessoas que gostam de igrejas conservadoras, tem pessoas que gostam de igrejas metodistas, anglicanas, históricas, neopentecostais, enfim, é uma opinião de cada um. Agora, a necessidade, o dogma é crer em Jesus, praticar a santidade e ser dependente de Deus. Eu sempre falo que nós devemos ser mais dependentes de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui forte. Desculpe o exemplo, mas essa que é a realidade. Você tem que ser mais dependente de Deus do que o pior drogado, né, dependente da droga mais forte. Ou seja, ele não vai viver sem aquela droga. Só que Jesus não é droga, Deus não é droga. Pelo contrário, Deus é excelência, é poder. Falando em questão da dependência, você tem que ser dependente de Deus, né? Então, você tem que ser totalmente, cabalmente dependente de Deus nas mínimas e nas grandes coisas. É como você orar, é como você pedir a Deus, é como você colocar tudo diante de Deus. Eu sempre falo, queridos, por exemplo, tem duas questões aí que assolam a humanidade, o estresse e a ansiedade. E a Bíblia trata esses dois conceitos de uma forma tão prática, queridos. Jesus, ele foi direto na ansiedade. Naquele tempo, porque tem coisas que Jesus, por exemplo, deixa em aberto, você não sabe o que é. Você não sabe o que é, como tratar. Mas na ansiedade, que é eu creio que é o bojo, o centro, na verdade, a origem de todos os transtornos, até mesmo psicológicos, né, na maioria das vezes, Jesus vai na raiz. Né? Você lê lá em Filipenses 4:8, 1 Pedro 5, 3, por aí diante, você vai ver Deus dando uma aula, um show contra a ansiedade. Porque a ansiedade todo mundo vai ter e pode ter a ansiedade primária, que é normal, inerente ao todo ser humano. Agora, a ansiedade secundária, que é crônica, é uma ansiedade que precisa ser combatida, precisa ser extirpada, porque todo ser humano ele vai ter a ansiedade. O que é uma ansiedade? É um anseio. Um anseio pode ser bom, pode ser ruim e pode ser crônico. Então, ele precisa ser tratado. Pedir a Deus poder para que os homens precisassem de mim e ele deu-me humildade para que eu precisasse dele. Queridos, é a coisa mais fantástica, você precisar de Deus. E outra coisa, é você falar e você viver. Tem um versículo que eu acho lindo. Aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece ao seu próximo, está em trevas. Aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece o seu próximo, está em trevas. Então, queridos, você precisa entender a humildade, né? Você precisa entender, como o apóstolo Paulo fala, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, morrendo com morte de cruz, pelo qual Deus exaltou de toda maneira, que deu um nome que está acima de todo nome, ao qual o nome de Jesus dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, queridos, você precisa ter essa identidade, você precisa ter essa autonomia, você precisa ter essa compreensão, você precisa ter esse entendimento. Amém? Vamos lá para Provérbios 2:6. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Deus é a fonte, querido. A fonte é Deus, Deus é a fonte. Do Senhor vem a sabedoria, do Senhor vem o conhecimento. Glória a Deus por isso. Então, ele dá o entendimento e a sabedoria. Queridos, por que a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo? Porque a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Você já parou para pensar? Você sabe por que, queridos, nós temos a mente de Cristo? Porque nós compreendemos coisas que aos olhos humanos, carnais, eles não vão compreender. Aos olhos humanos, carnais, ninguém vai compreender. Mas quem serve a Cristo, queridos, comigo pelo menos é assim. Deus me dá o discernimento e coisas que aí a ciência pega, escreve um livro, escreve uma enciclopédia, escreve
um tratado, né, uma tese absurda de livros para falar uma coisa tão simples. A Bíblia já falava, ó, há muitos anos. Por quê? Porque a Bíblia explica a ciência. E a ciência também explica a Bíblia. Tudo coopera para a glória de Deus. Então, a ciência ela explica a Bíblia e a Bíblia explica a ciência. Então, queridos, uma coisa que eu falo para você é o seguinte: nunca lute com os seus inimigos nas esferas carnais. Porque os seus inimigos nas esferas carnais, eles são mais poderosos que você. Agora, nas esferas espirituais, porque sempre que prevalece é o que está com Deus, e o que está com Deus está certo, né? Você vai ver as coisas fluírem de uma forma maravilhosa. Não despreze os dias das pequenas coisas, não despreze os dias. Às vezes você não entende algo que acontece agora, mas daqui a 10 anos você vai entender, daqui a 5 anos você vai entender, até dias você vai entender. Por quê? Porque Deus, ele opera, querido, de uma forma sábia, de uma forma equilibrada, de uma forma sucinta, de uma forma coerente, de uma forma pertinente, de uma forma linda, maravilhosa. Ei, tem um ditado que diz que Deus escreve torto por linha torta. Não, mentira. Deus escreve certo, né, por linhas, às vezes até linhas desconhecidas, mas as linhas do Senhor são sempre certas. Ah, Deus escreve certo por linha torta, não. Deus escreve certo por linha certa, agora com algumas codificações que o ser humano precisa compreender. Então, às vezes, Deus, você não sabe daquilo que está acontecendo agora, mas você, já falei aqui, que você pode mudar o ambiente, faça declarações poderosas, use a sua boca a seu favor, use a palavra de Deus a seu favor, declare a palavra de Deus, exalte o nome do Senhor no seu coração, primeiramente, queridos, para que isso venha para a sua casa, que venha para ser para a sua rua, que venha para ser para o seu comércio, que venha ser para a sua cidade. Seja o embaixador de Cristo. O homem mais importante, queridos, o homem que prega o evangelho é o homem mais importante do mundo. O homem que prega o evangelho é o homem mais importante do mundo. Queridos, a chave está com você. A poderosa mão de Deus está com você. Deus tem grandes coisas para fazer com você. E você vai mudar a história da sua cidade, da sua família. Porque, querido, já falei aqui, a questão de atitude e ação. Atitude e ação. Você, por exemplo, vale mais um minuto orando do que um mês pensando em orar. Vale mais um minuto de oração do que um mês pensando em orar. Então, Deus não é só responde problema. Deus responde problema, pastor? Não. Deus responde a necessidade, pastor? Não. Deus responde a sua fé. A sua fé. O que é fé? Por exemplo, se você está com um problema, você fica ansioso, ou você murmura, ou você fica roendo as unhas, ou você fica impregnado, ou você fica acuado, igual aquele cachorro acuado, e você não toma atitude, queridos, você vai ser vencido. Você vai ser vencido. Agora, quando você levanta, você ora, você abre sua boca, você profetiza, você declara, você vive a palavra de Deus, você louva, meu amigo, acabou para o diabo. Acabou para o diabo e suas trevas. Por quê? Porque onde a luz de Deus, as trevas, elas se dissipam, ela cai por terra. Então você que precisa usar a palavra de Deus. Use a palavra de Deus com autoridade, com ousadia. Use a palavra de Deus com convicção, com certeza. Independente da sua igreja, independente da sua forma de ser. Né? Use a autoridade, porque a autoridade, você vai ver aí, é uma só para Batista, para a Assembleia de Deus, para neopentecostais, para um homem de Deus, independente da placa de igreja. Independente da placa de igreja, queridos. Independente da placa de igreja, por ser humano que conhece a Deus. Pedi a Deus para gozar a vida e Ele deixou minha vida para gozar de tudo. Queridos, aproveite as simples coisas da vida. Aproveite as simples coisas da vida. A vida tem muitas coisas para te oferecer. A vida tem muitas coisas para te dar. A vida tem muitas coisas para te abençoar, queridos. Faça planos. Faça planos, sonhe. Viva esse plano. Mentalize esse plano.
queridos. Mentalize. Isso não é técnica budista, isso não é técnica oriental, isso não é técnica de coach, de psicólogo, nada. Isso é um princípio bíblico. A Bíblia diz, assim como imagina na sua mente, assim será. É a Bíblia. Bíblia. Assim como o homem imagina na sua mente, assim será. Se você imaginar que você é um derrotado, você vai ser um derrotado. Se você imaginar que você vai ser um perdedor, você vai ser um perdedor. Se você vai imaginar que você vai ser um zero à esquerda, você vai ser um zero à esquerda. Se você vai se imaginar que você vai ser um cara sem futuro, para trás, deprimido, oprimido, assim será. Agora, porém, se você se imaginar uma pessoa proativa no reino, primeiramente buscando o reino de Deus, não esqueça isso, buscando o reino de Deus, você vai buscar o reino de Deus, sendo uma pessoa proativa, uma pessoa aguerrida, guerreira, dinâmica, uma pessoa envolvida nos cultos, uma pessoa feliz, uma pessoa que resolve problemas, uma pessoa que sabe se comportar, uma pessoa que dá futuro à sua família, futuro à sua nação, futuro ao seu país, futuro à sua rua. Queridos, o projeto é outro e depende de você. Não depende de seu pai, de sua mãe, do seu pastor, do presidente, do governador, do prefeito. Não depende do presidente da ONU, não depende do Papa, de Dalai Lama, seja lá o que for. Depende de você. É você que precisa agir, é você que precisa fazer ação. Um pouco de ação é melhor do que 300 anos de omissão. Deus conta a fé, queridos. Deus conta a fé. Você perceba que no livro de Juízes, quando Israel pecava, Deus não contava os anos que Israel pecou. Deus só contou os anos no livro de Juízes que Israel andou corretamente diante de Deus. Ou seja, Deus, ele conta a fé. Deus conta a oração que você faz. Deus conta a palavra que você fala. Não você sair conversando com todo mundo. Não você sair se lamuriando. Não você sair se deprimindo. Não é isso, querido. Levanta. Levante hoje de onde você está. Levante hoje para você vencer. Você vai conquistar, queridos, a bênção que você tanto imagina. Você vai conquistar a sua vitória em nome de Jesus. E quando falo isso, falo debaixo do sangue de Jesus, do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Porque eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio no Deus que eu prego, eu acredito piamente, queridos, no Deus que faz grandes coisas e eu tenho experiência com esse Deus. Eu tenho experiência com meu Deus, em todo sentido falando. Então eu sou íntimo de Deus, Deus é meu amigo como o meu melhor amigo, Deus é meu pai como o melhor pai, eu sou seu filho como o melhor filho, né? Eu sou íntimo de Deus. Deus, antes de qualquer coisa ser meu melhor amigo, qualquer pessoa, Deus ele é o melhor amigo. A Bíblia fala que amigo é mais chegado que irmãos. A Bíblia fala que Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. Então, perceba que Deus ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Aí ele vai dizer aqui, Senhor, não recebi nada que pedi, mas deste-me tudo o que precisava. E quase contra a minha vontade, as preces que eu não fiz foram ouvidas. Ou seja, querido, se você olhar, você vai ter muito motivo para agradecer do que murmurar. Você vai ter muito mais motivo para exaltar o nome do Senhor Jesus do que para se lamentar, do que para se lamuriar. A, a motivação, se você olhar para redor, queridos, você tem um abrigo, você tem uma casa, você tem um pai, você tem uma mãe, ou você tem uma esposa, você tem uma sobrinha, ou você tem um sobrinho, ou você tem um cunhado, ou você tem uma cunhada, ou você tem um avô, você tem uma avó, um amigo, né, que ama você. Né? Então Deus cerca de pessoas que lhe amam. Então você tem mais motivos para agradecer do que para se lamentar. Foque nas boas coisas, querido. Se aquilo que o homem foca expande. Não, se você focar só nas mazelas, nas misérias do homem, é aquilo que vai crescendo sobre a sua vida. Se você focar na bondade do homem, aquilo que vai ser impregnado na sua vida. Foque nos grandes pensamentos. Foque na palavra de Deus. Foque nas grandes ações. Foque nos grandes projetos. Foque nos grandes planos. E você vai ver que você está sendo feliz na vida de uma forma totalmente fantástica. Ninguém pode tirar essa felicidade que está no seu coração. Ninguém pode tirar essa bênção que está no seu coração. A bênção de você ser uma pessoa proativa, de você ser uma pessoa humana, altruísta, um servo de Deus.
É como eu vejo na Bíblia, algo que eu acho fantástico. O apóstolo Paulo, quando ele vai se retrata, ele fala, Paulo, servo de Jesus Cristo. Depois ele vai falar, apóstolo do Senhor. Queridos, nada melhor nesse mundo do que ser um servo de Deus. Nada melhor nesse mundo do que ser um homem de Deus. Amém? Vamos lá para o versículo de... Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Eclesiastes 7, 8 diz o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Então você vai ver assim, não te apresse no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que este, porque nunca com sabedoria isso perguntaria. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tira proveito do que vem do sol. Porque a sabedoria serve de sombra, como a sombra serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria é que ela que dá vida ao seu possuidor. Porque a sabedoria é o próprio Deus, querido. Primeiro ele vai falar que melhor é o fim das coisas do que o início. Melhor o fim das coisas do que o início. E isso é verdade, queridos. Melhor é o fim das coisas. Não é como as coisas começam, e sim como elas terminam. Pode começar mal, pode começar péssimo, pode começar de uma forma terrível, mas Deus vai abençoar quando você coloca a sua vida na direção de Deus. Quando você arruma a sua bagunça. Esse é o princípio do meu livro, que eu já escrevi, e no momento certo vai estar nas melhores prateleiras do Brasil e do mundo. Quando você arruma a sua bagunça, primeiramente, queridos, as coisas fluem. O que foi que Deus falou para Elias? Elias, arrume o altar. É você arrumar bagunça, queridos. Quando você arruma bagunça, o que Deus fez com Davi, arrume seu altar, arrume sua bagunça. O que foi que Deus fez com Gideão? Gideão, arrume sua bagunça. Quando Deus pega os improváveis, que os improváveis são pessoas que têm um espírito genuíno, puro, mas só que Deus lapida. Deus vai tirando aquelas pequenas crostas que estão lá, tira aquelas crostas, a essência dele é perfeita, é boa, como a minha e a sua, e Deus vai lapidando e modifica o mindset, modifica a forma de ver, e essa pessoa vai e conquista, porque Deus gosta de pregar os improváveis. E aí se dá o ditado que não é como as coisas começam, e sim como as coisas terminam. Não é como as coisas começam, e sim como as coisas terminam. Então você pode ter começado o ano péssimo, você pode ter começado esse ano mal, você pode ter começado esse ano de uma forma ruim. Eu declaro em nome de Jesus que vai terminar bem. Agora você precisa ter atitude de colocar a sua vida no altar. Você precisa de ter atitude de até mesmo buscar, colocar e arrumar a bagunça que está na sua vida. É como diz um filósofo, qual, qual, qual a sua parte na bagunça que tanto você reclama? Friedrich Nietzsche. Qual a sua parte? Qual a sua ocupação? Qual o seu projeto? Qual o seu medo? Qual a sua culpa? Qual a sua, na verdade, qual o seu projeto? Né? Qual é a tua culpa na desordem que tanto você reclama? Então, todos nós temos culpa, queridos. Todos nós temos culpa. As maiores vitórias que eu consegui na minha vida foi quando eu arrumei a minha bagunça. Né? Porque é natural você arrumar a bagunça da sua vida. Então, arrume a bagunça da sua vida. Né? Se eu não recebi nada do que pedi, mas deste-me tudo o que precisava e quase contra a minha vontade, as preces que eu não fiz foram ouvidas. Louvado seja, ó meu Deus, entre todos os homens, ninguém tem mais do que eu. Então, queridos, você é filho de Deus. Alguém já dizia que tem um ditado que é muito popular, mas um ditado que é verdadeiro. Quem serve a Deus, que aceitou Jesus, né, que se você não aceitou Jesus, você precisa aceitar Jesus, é filho de Deus. Nós não somos dono do mundo, mas somos filhos do dono. É Deus, queridos. Essa frase eu já coloquei em várias redes sociais e as pessoas gostam muito dessa frase. É uma frase pequena, simples, mas perceba, nós não somos donos do mundo,
mas nós somos filhos do dono. Porque Deus é o nosso Pai, queridos. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso pastor. Como diz o Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em vez de pasto, guia mansamente as águas tranquilas. Então, queridos, refrigere minha alma por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque você está comigo. A tua vara, teu cajado me consola, prepara a mesa perante meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, e meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias na minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oh yes! Oh yes! Glória a Deus, aleluia. Eu vibro, queridos, com a palavra de Deus. Eu glorifico o nome do Senhor Jesus. Eu exalto o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. É uma verdade, como diz o Salmo 91, aquele capítulo escolhido de Altíssimo, a sombra impotente descansará à direita do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Então, são salmos que são bálsamos. O Salmo 46, versículo 10, aqueitai-vos e saber que eu sou Deus. Aqueitai-vos e saber que eu sou Deus. Né? O Salmo 40, para finalizar, esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor, me livrou do charco imundo e me colocou entre as águias. Então, queridos, você tem tudo para vencer. Então, são gotas de sabedoria que vai começar a fazer você começar a sua semana voando. E Deus, né, vai fazer grandes coisas aqui. Eu creio que Deus vai mudar a história de pessoas aqui com essa mensagem. Essa mensagem é cirúrgica, é poderosa. Amém? Deus abençoe seu corpo. Deus abençoe a sua alma. E também o seu coração. Um forte abraço. Amém.